Olá, seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Coríntios, estamos lendo a primeira carta. Paulo está escrevendo aos irmãos dessa cidade de Corinto sobre vários aspectos, respondendo a várias perguntas. Hoje nós vamos ler o capítulo 10. Nesse capítulo, Paulo utiliza a história do povo de Israel para instruir aos irmãos da cidade de Corinto sobre a necessidade deles obedecerem e crerem em Deus. Por isso que eu trouxe para você aqui essa imagem do acampamento do povo de Israel quando saíram do Egito, quando montaram o tabernáculo, ficaram ao pé do Monte Sinai e viveram em peregrinação durante 40 anos. Vamos ver o que Paulo diz? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Não veja esse vídeo sem estar com a sua Bíblia aberta, porque esse é um projeto de leitura bíblica compartilhada. E o meu objetivo aqui é apenas e simplesmente ajudar você a entender o texto bíblico. Eu vou utilizar a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Assim diz o texto da Palavra de Deus. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Leu agora o versículo 6. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Paulo aqui está citando Êxodo 32:6. Vou ler agora o versículo 8. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Versículo 14 agora. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos.
Aqui no versículo 14, Paulo finalmente chegou à instrução atual que ele gostaria de dar aos crentes da igreja de Corinto. Fujam do culto aos ídolos. Eu já comentei com você em outros encontros que os povos gregos, eles tinham toda uma mitologia de deuses, eles tinham toda uma prática religiosa voltada aos templos, aos deuses, e agora eles precisavam aprender através do evangelho que há somente um Deus, criador de todas as coisas, que se revela através do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos continuar? Paulo agora diz no versículo 15: vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, versículo 19, o que estou querendo dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que ele? Bom, nesse trecho, eu parei aqui no versículo 22, nós conseguimos compreender que muito provavelmente havia cristãos lá de Corinto, da igreja de Corinto, que ainda não abandonaram a prática aos templos dos deuses. E talvez estavam se fazendo do discurso de que o evangelho dava essa permissão a eles. Porque agora, a partir do versículo 23, Paulo vai dizer, olha, veja só, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada, por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem, comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada, por motivo de consciência. Mas, se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para a outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Porque serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, esse versículo agora é bem famoso, né? Eu já estou no versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam
nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E eu acabei entrando aqui no versículo 1 do capítulo 11. A mensagem deste capítulo para os irmãos da igreja de Corinto era que eles precisavam amar as pessoas para que as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho tivessem a oportunidade de descobrir as boas novas de salvação. Os hábitos alimentares daquela época poderiam ser um atrapalho nessa mensagem, porque havia toda essa adoração a outros ídolos. E Paulo está aqui orientando os irmãos que a grande questão não era como eles já tinham amadurecido na fé, mas a grande questão era como andava a fé das pessoas que eles queriam alcançar. Então, se você está na casa de alguém que ainda não entendeu que a comida não é o mais importante, se você está na casa de alguém que pensa que uma comida oferecida, vamos agora pensar no nosso tempo, uma comida oferecida a Cosme e Damião é algo errado para um cristão comer, então você precisa cuidar dessa pessoa. Você não pode chegar e comer dizendo assim: ah, rapaz, você precisa ler a Bíblia e entender que comida não é a questão, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não, você precisa ter amor e cuidado por ela. Muito obrigado por ter me avisado que essa comida é oferecida a Cosme e Damião. Como eu não creio nisso, então eu vou me abster de comer esse alimento pelo cuidado que você teve comigo. No final das contas, Paulo está dizendo, principalmente na primeira parte do capítulo, que nós precisamos cuidar da nossa vida. Versículo de número 12. Vocês que pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Que Deus cuide de nós, que Deus nos abençoe e que a gente não siga o exemplo desse povo aqui, ó. Opa, apontei errado. Desse povo aqui, lá do deserto, que erraram contra o Senhor quando Deus foi tão bom, tão misericordioso com eles. Esse é o projeto Ler a Bíblia na Quarentena. Nós nos encontramos no próximo capítulo. Agora vamos ler capítulo 11 de 1 Coríntios.